tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Bem, meus amigos, hoje nós estamos aqui primeiro no Tostex, aqui do Rio Mar. Foi cedido a nós pelo dono, que é uma figura, meu amigo querido. É uma figura das melhores da cidade e neto e filho de gente também da melhor qualidade. O sogro dele é meu amigo. Aquela casa que tem na Rosa e Silva, na esquina, aquela casa foi uma casa que teve elevador. Quando houve aqui o congresso eucarístico, não é? O bispo, o Dom Cardeal Leme, ficou hospedado lá, na casa de João Azevedo, ali na Avenida Rosa e Silva, com Rua Amélia. Só um pouquinho da história, porque nós vamos falar de história também aqui no nosso programa. Eu vou entrevistar um pesquisador, um homem que fez um livro sobre uma delícia que existia, que era o Guaraná Fratelli Vita. Não sei se você tomou o Guaraná Fratelli Vita. Eu tomei muito Guaraná Fratelli Vita, tomei muita gasosa, de pera, de maçã, de limão, um bocado de coisa, limão. E eu estou aqui com o Gustavo, que fez esse livro maravilhoso sobre a fábrica Fratelli Vita, Gustavo Arruda. E Gustavo, é um prazer ter você no meu programa. Eu li o livro todo, recomendo às pessoas que queiram saber um pouco da história humana do Recife, porque eles têm a história de pedra, mas tem a história humana. A história humana é o paladar, é a roupa, é o sapato. E o Recife teve coisas marcantes, como a Clark, como a Siloper, como a Huddersfield, enfim. Então, esses processos todos são feitos dessa forma. Gustavo, me diga uma coisa, como é que nasceu a história desse livro? Foi que você lembrava o paladar da Fratelli Vita? Bocão, todo recifense com mais de 40 anos, eles têm essa memória gustativa do refrigerante Fratelli Vita. Esse interesse meu foi que marcou a minha vida, como marcou a vida de todos nós, e de 3 gerações de recifense, na verdade. E o interesse é o seguinte, eu sempre gostei de estudar a história do Recife e coleciono fotos antigas do Recife. E o pessoal me cobrava eu fazer um livro sobre a história do Recife, porque eu também sou escritor, né? Mas já existe muito livro muito bom, de Carlos Bezerra Cavalcante, Leonardo Dantas, Rostão Paraíso, que fala da história do Recife. Eu não via muito do que falar, né? Até que eu estava pegando fotos da Fratelli Vita e só consegui 2 fotos. Uma da Fábrica da Solidade e a outra da garrafinha, do refrigerante. E não existia mais nada. Aí eu fui atrás de algum material, alguma fonte, algum texto, algum livro sobre a Fratelli Vita. Nada, não conseguia nada. Aí eu fui na biblioteca do 13 de Maio e encomendei uma pesquisa ao bibliotecário e ele me conseguiu uma porção de propaganda antiga, de matéria, de foto antiga da Fratelli Vita. Aí eu fui tomando gosto como um desafio pessoal para matar a própria curiosidade da história da Fratelli Vita, de onde é que ela veio, para onde é que ela foi, por que ela acabou e por que ficou tão conhecida, que hoje há 40 anos que ela encerrou as atividades, ela ainda tem uma marca muito forte associada à atualidade. Aí foi que começou minha jornada, né? Eu fui na Católica, peguei tese de
curso de marketing sobre a Fratelli Vita, umas 5 teses, 6 teses. Fui no arquivo público daqui, arquivo público de Salvador, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a biblioteca daqui, e na Fundagem, na Cinemateca da Fundagem, fiz entrevistas com contemporâneos, com a família, peguei muito material também com a família. Agora me diga uma coisa, essa questão toda de você, das viagens, de todo esse processo, teve algum patrocínio ou foi tudo por sua conta? Não, foi tudo por minha conta, até porque não teve custo nenhum. Assim, em termos de passagem, que você falou, que hoje em dia a gente tem internet. Claro. Eu fiz tudo por e-mail, rapaz, por telefone, e o pessoal colaborou bastante. Agora me diga uma coisa, a figura que mais lhe informou sobre esse processo da Fratelli Vita, da família, qual foi deles? Teve o Miguel Vita Filho, o daqui, a Cristina Vita, também daqui, e de Salvador, eu tive ajuda também do Miguel José Vita Neto, descendente da parte da família de lá, né? Tem muita gente que não sabe que a Fratelli Vita, ela começou, a matriz dela era em Salvador. É porque eles desceram na Bahia, né? Exato. Aí para expandir a empresa, eles vieram para Pernambuco. Foi por causa da concorrência. Não existia no Nordeste refrigerante. Naquela época eu chamava de gasosa, que é um suco de fruta com água e gás carbônico. Era uma novidade. E eles lançaram foram a primeira indústria de refrigerante do Nordeste e a primeira a fabricar o Guaraná, o refrigerante do sabor Guaraná. Mas isso foi em 1910. Quando foi em 1912, chegou um espanhol lá em Salvador e que a Espanha detém um know-how muito bom nessa parte de fabricação de refrigerante e fez uma sombrazinha lá na Fratelli Vita. Eles ficaram com medo e não, vamos expandir. Eles sempre reagiram e vieram fazer uma filial aqui que não começou na Soledade, que ninguém sabe, né? Começou na Rua da Imperatriz. É porque a marca deles era Solidade. Agora me diga uma coisa, nesse processo todo a gente lembra, e a memória da criança, que é uma memória muito fértil, né? Eu fui criança, você foi criança, e nós tínhamos a Fratelli Vita como o máximo. Eu me lembro que a Coca-Cola na época ela não fazia tanto sucesso no Recife. Ela veio fazer sucesso no Recife depois de 45, depois da guerra. Mas a Fratelli Vita realmente marcava, até porque a Fratelli Vita, meus amigos, ela já tinha jogadas de marketing, que hoje é o tal do marketing que todo mundo fala, mas que eram muito importantes. Por exemplo, está aqui o Rio Capibaribe, não é? E eles ocupavam embaixo do rio, onde hoje está aquele mói de mato, aquele negócio de mangue lá. Do mangue, né? Eles ocupavam isso aqui, colocando a propaganda da Fratelli Vita. Carnaval, o trio elétrico foi criado pela Fratelli Vita. Mais ou menos. Foi patrocinado, foi incentivado pela Fratelli Vita. Agora, a mesma coisa, a Revolução de 30, ela já existia, né? Sim. E ela levou muita bala, né? Foi muita confusão ali, né? É interessante. A história do Recife, eu costumo dizer que ela passou com o pessoal tomando refrigerante para Fratelli Vita, né? Na Revolução de 30, o pessoal tomou quase 700 garrafinhas de refrigerante, os soldados. Porque a sede da Soledade, por ela ser alta, né? A torre do relógio era bem alta, e tinha uma visibilidade muito boa ali do quartel, do derby, do bombeiro. Foi tomado aquele prédio pelas tropas revolucionárias. A família que morava no primeiro andar ficou na casa do vizinho e eles colocaram 4 metralhadoras Hotchkiss em cima, atirando dia e noite. E realmente foi muita bala, fez muito estrago ali. Foram poucos dias, mais 3 dias só, mas eles acertaram a serpentina da fábrica de gelo, liberando o gás amônia, que aí pegou o boato no Recife, que na Revolução de 30 teve guerra química, por causa disso. Eles mataram 2 muares lá da estribaria, da Fratelli Vita, que era usado, burro, viu, meu? Que era usado para carregar o gelo, que eles tinham uma fábrica de gelo. Fizeram bastante estrago, né? Teve um prejuízo, mas que isso foi perdoado pelo Francesco. Outra
outra coisa importante é essa coisa da Polar, né? Do gelo da Polar. Mas a gente daqui a pouco volta com mais histórias da Fratelli Vita aqui direto do Tostex, que gentilmente cedido a nós para que a gente gravasse esse programa. Porque antigamente tinha Tostex no Recife também, meus amigos. Tostex do Valdemar Marinheiro era famoso. No Recife você tomar com cerveja ou com uísque ou com refrigerante. Mas daqui a pouco eu volto. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Tem Cinerai, meus amigos sem Cinerai, minhas colegas sem Cinerai e as novinhas sem Cinerai. O Faustão tem Cinerai, até o Neymar também tem Cinerai, o meu pai também tem Cinerai, todo mundo tem Cinerai abestado. Eita, que a Cinerai tá estourada na China, no Japão, tá estourada na Iugoslávia, aqui no Ceará. Só da Cinerai, Barcelona também. Em Madrid, em Pentecoste, Xeramobim, Calcaia, da pipoca, em todo canto, todo o Brasil. Estourou. Cinerai. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao proprietário do Tostex, que é o nosso querido Tiago Bezerra, que ele nos emprestou a casa dele para a gente fazer, porque Tostex, meus amigos, também é uma coisa histórica no Recife. Como era o Gemba, como era a Fratelli Vita, como era a festa da mocidade e por aí vai. Várias coisas que tiveram uma época gloriosa. Hoje são os shoppings, como o Rio Mar. Antigamente era Sloper. Antigamente você, para comprar qualquer coisa, tinha que ir no centro do Recife. Rua Nova, Rua da Imperatriz, que era uma verdadeira passarela de moda, onde havia o footing. As moças não sabem o que é footing. Olha, eu não sou velho não, eu sou antigo. Footing era um passeio à tarde na Rua Nova e na Rua da Imperatriz, quando havia as paqueras, os casamentos, os namoros e por aí vai. Ali no Cinema Helvética, o Cinema Helvética também foi patrocinado pela Fratelli Vita, não foi? Não, na verdade eles montaram a primeira fábrica na Rua da Imperatriz ao lado da Helvética, que era uma confeitaria e importadora de vinhos. E era também de descendentes de italianos, né? Então eles ficaram ao lado como uma espécie de apoio ali da comunidade local italiana. Agora, uma coisa, eles inventaram uma máquina que era de autosservice, autosserviço. Sim. Como é que funcionava essa máquina? Olha, uma moeda, aí depois fizeram as safadezas e tiraram. Essa máquina de autoatendimento foi em 1914 que eles lançaram. Um ano depois deles chegarem aqui, que eles chegaram em Recife com a filial em 1913. Era a máquina era importada da Alemanha. Era uma máquina de uns tubos de cobre com espelhos. Era bem bonita a máquina. Era automatizada. Você colocava a moeda no buraquinho da bebida que você queria. Era servido licor de menta, licor de cacau. Você colocava a moeda e ela enchia o copo até a medida correta. Então, naquela época era o máximo, né? Fez bastante sucesso. Isso aí ajudou a vender e a divulgar a Fratelli Vita. Agora, tinha uns estudantes que eles furavam o tostão da época para usar na máquina e amarravam um barbante, um cordão e ficavam usando várias vezes na máquina. Aí perdeu a graça, porque teve que colocar um vigia para a máquina. Aí não adianta. Mas fez a parte dele do marketing. Funcionou como divulgação. Agora me diga uma coisa, a gente hoje vê merchandising nas coisas, né? Merchandising para lá, merchandising para cá. Antigamente as festas do Recife eram festas menores. Então você tinha a festa de Santa Cruz, você tinha a festa de bairro, de igreja. E eles sempre participaram, né? Então, pelo que a gente vê, eles sempre estavam envolvidos, as barracas da Fratelli Vita, o refrigerante, e todo o material da Fratelli Vita. Porque veja, quando eles chegaram aqui em 1913, ninguém conhecia refrigerante. Existiam refrigerantes
feitos artesanalmente, eram chamados tubaínas. Mas, assim, em produção... O gás mesmo não? O gás também. Era de qualidade mais baixa, mais artificial, né? Certo. Mas, assim, em linha de produção de fábrica, existia, era vendido da Antártica. Certo. Mas ainda não, o pessoal ainda não tinha o costume, não conhecia muito, não tinha muito hábito. Eles tiveram, na verdade, de criar o hábito local de consumir refrigerante. Aí, para isso, eles doavam muitas grades de refrigerante para competições esportivas, para escolas, festa de escola, para festa de estudante particular, para quermesses, festas religiosas de igreja, para poder criar esse hábito do povo consumir o refrigerante. Outra coisa que é importante dizer é que a Rádio Clube de Pernambuco, daí hoje, eles tiveram uma participação fundamental na Rádio Clube de Pernambuco. Por quê? Porque eles foram os primeiros anunciantes da Rádio Clube, né? A Rádio Clube foi fundada por Arnaldo Moreira Pinto e os primos, lá na Ponte do Show. Depois a população começou a ter um negócio chamado baixo-falante, que eram as caixas onde eles ouviam, né? E a Rádio Clube dominava Pernambuco, dominava o Recife com isso. E a Rádio Clube, a Fratelli Vita foi uma das primeiras patrocinadoras da Rádio Clube, né? Foi. Até você falou que ela dominava, ela chegou a dominar com os programas dela, né? Mas antes não existia nem rádio, era uma invenção. Era uma coisa de estudante, de cientista, de pessoal de doido. Estudante de eletrotécnica. Os 3 estudantes de eletrotécnica lá na Ponto Show se juntaram para fazer uma transmissão experimental, fazer um teste. E por isso o nome da rádio é Rádio Clube, porque era um clube. Era um clube de rádio amadorismo, que chamava. Era amador mesmo a coisa. E eles fizeram a primeira transmissão, e para você ter uma ideia, não tinha nem aparelho de rádio para receber. Por isso que não foi considerado como a primeira transmissão de rádio do Brasil, mas na verdade foi. Se eu não me engano, a primeira, falam que foi Mairique Veiga. Roquete Pinto. Roquete Pinto. Pronto, Roquete Pinto. E a Fratelli Vita, assim que eles começaram a operar comercialmente, ela foi um dos primeiros participantes, junto com a Philips também, dos programas de rádio da Rádio Clube, de Oscar Moreira Pinto. E esse dinheiro eles pagavam um locutor e um faxineiro. Era a Rádio Clube de Pernambuco. Depois, muito depois, foi que ela foi fazer esse grande sucesso e trazer, com o dinheiro também do patrocínio da Fratelli Vita, grandes artistas do Rio, que era o centro do Rio, e aqui se tornou também um centro de radiodifusão. Lúcio Mauro, Arlete Salles, todo esse povo que você vê na Globo hoje passou pela Rádio Clube, passou pela Festa da Cidade. A Arlete Salles, inclusive, fez propaganda do Guaraná Fratelli Vita, né? Da época. Agora, me diz uma coisa, Gustavo. Eles participavam, eles gostavam, e não era só da questão empresarial, eles gostavam da vida da cidade, dos clubes, dos esportes, enfim, de toda eles se integraram à cidade e amavam o Recife, na verdade. Exatamente. O Francesco, ele já chegou aqui no Recife já capitalizado, já com dinheiro no bolso, vamos dizer. E veio fundar aqui essa firma e colocar ela para frente, começar. Mas é como você disse, tem esse lado humano. Antes de empresário, ele era um italiano sangue bom, vamos dizer assim. Ele gostava do povo e era muito agradecido com o povo que comprava os produtos deles, que eles fabricavam, né? Que eram os refrigerantes, água tônica, água mineral. Ele fazia doações, ajudava muita gente e gostava realmente do povo, era bem popular. Ele tinha uma esposa, que é outra parte da história, que ela, quando havia serão na Fratelli Vita, ela ia fazer macarrão, macarronada e outras comidas para os funcionários. Quer dizer, era uma coisa humana, uma coisa que é diferente do patrão de hoje, mas cada tempo é seu tempo, né? A gente não pode estar aqui julgando o tempo de ninguém, mas ela foi muito importante também na construção dessa empresa, né? Também, justamente por causa disso. Para você ter uma ideia, a gente fala muito da Fratelli Vita. Como era o nome dela? Era Francisca. Dona Chiquinha. Ela morava justamente na... Aliás, o nome Fratelli é irmão. Irmão. E Vita é a família Vita. Pronto, então são os irmãos Vita. Era. O nome é Fratelli Vita por isso. Giuseppe, que ficou em Salvador, na Matriz, e Francesco, que veio aqui para o Recife. E Dona Chiquinha, ela morou ali na Avenida Boa Viagem, onde tem o prédio hoje Francisco Vita, que era no terreno da casa dela.
ela apoiava, né, ela não trabalhava mulher na fábrica, mas ela apoiava nesse sentido, nessa parte social, assim, de que ela era uma cozinheira italiana de mão cheia. E ela fazia macarronada, a própria massa do macarrão ela fazia, e o molho de tomate também ela fazia. E fazia aquela festa quando tinha algum serão. Agora, para você ter essa ideia, a gente fala da Fratelli Vita, que era muito conhecida, muito famosa aqui no Recife, mas ela tinha 200 funcionários. 200 aqui e 300 em Salvador. Isso já em 50, 60, né? Ou seja, era com pouco que eles faziam bastante, faziam um grande sucesso e dominavam o mercado de refrigerante do Nordeste, vendendo inclusive até mais do que a Coca-Cola. Dizem as pessoas, daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre isso, que essa questão de o Recife era melhor ou era pior? Se a gente fizer uma análise hoje, o que é que o Recife ganhou? Os shoppings. O Recife é a mesma coisa com os shoppings, mais gente, mais carro, mais confusão, mas o Recife da época, inclusive, era mais fresquinho, não era tão quente. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre a época em que a Fratelli Vita se incorporou e viveu no Recife. O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Edifício Beatriz em Boa Viagem. 2 quartos, uma suíte, uma super área de lazer. Venha conhecer o apartamento decorado e as excelentes condições de financiamento. Construtora Muniz de Araújo. Construímos para você viver melhor. Vendas 33410600. Olha, você quer comer um sanduíche legal, uma comida boa, tomar um café gostoso? É aqui, meu velho. Venha pra cá, pro shopping Rio Mar, né? Em vez de passar de alimentação, você vem aqui pra baixo. É um lugar agradabilíssimo, onde você come muito bem e não engorda, viu? Esse negócio de gordura é uma desgraça, mas aqui não tem gordura. Você vem pra cá como seu sanduíche numa boa. Aqui tem um tal do sanduíche que eu comi, o tal do húngaro. É um infeliz, é um pra você, não precisa mais, já tá 3 dias. Mas a gente tá voltando falando do Recife. Por exemplo, o Recife tinha a Praia do Chupa. Onde era a Praia do Chupa? A Praia do Chupa era aqui no Cais de Santa Rita. Ali era uma praia aonde os namorados iam para lá, né? Você tinha no Recife, por exemplo, onde hoje é o Passo Alfândega, ali era onde as barcas de açúcar vinham dos engenhos e das usinas, dali passavam pela ponte giratória que cimentaram, infelizmente. Por exemplo, tem uma ponte igual à ponte de Londres, que subia para que as barcaças passassem embaixo. E burramente fizeram isso com o Recife. Mas vamos voltar. Me diga uma coisa. O namoro na cidade era muito deficiente, vamos dizer assim, né? Porque o pai antigamente, ele tinha um cuidado maior com as filhas, era uma coisa mais pudica, mais pega na mão, embora o pecado na cabeça fosse maior. O refrigerante Fratelli Vita deve ter unido muito casal, ou não? Você quer um Fratelli Vita? Você quer uma gasosa? Né? Realmente tinha esse lado social. Toda a festa, na verdade, do Recife
ela tinha que ter bolo e Fratelli Vita, e Guaraná Fratelli Vita. Virou um hábito, virou um costume. É por isso o grande segredo dele ter vendido tanto, porque ele virou, na verdade, um mito. O que ele fazia? Ele criou o costume das pessoas consumirem o produto, né? E isso foi passando de geração para geração, de 3 gerações, do meu avô, do meu pai e a minha. Eu tomei Fratelli Vita, minha mãe tomava. E outra coisa, a Fratelli Vita foi a primeira empresa a inventar um refrigerante diet. Minha mãe tomava esse refrigerante, que era ruim como o diabo, mas era diet. Não tinha nada, a bichinha achava aquilo uma delícia. Eu hoje tomo essas coisas. Não tomo muito, porque meu médico, inclusive, diz, não tomo muito não por causa do sódio. Aí piora a pressão. Mas o cara, quando tá velho, tudo enrola. Mas me diga uma coisa. Tem uma coisa que eu não sei se você sabe. É uma curiosidade. Dr. Pessoa de Queiroz, quando ele criou as empresas Jornal do Comércio, o símbolo da Fratelli Vita era um índio. Não é? É. E Doutor Pessoa, o símbolo da empresa Jornal do Comércio, também era um índio. Que dizem que era um caboclo de Dona Lotinha. Eu não sei se é verdade. Mas se Dona Lotinha chegado esse negócio de macumba aí, era aquele caboclo dela. Bom, essa coisa do Guaraná e do índio, tem alguma coisa? Ou foi aleatória? Não foi aleatória, porque o Guaraná é uma fruta indígena, basicamente. Indígena, da Amazônia brasileira. E eles queriam passar a ideia de um produto genuinamente nacional. Eles divulgavam isso como um lado bom deles, que era uma empresa genuinamente brasileira, né? O índio, apesar de ser tá representando ali o Amazonas, mas é um índio americano, né? Se você for é um cacique americano, pele vermelha, né? Pele vermelha. Mas na época, na inocência da época, era o que o pessoal entendia de índio pelos filmes que assistia de cowboy, né? Então era o símbolo da Fratelli Vita por ser o carro-chefe da empresa, o Guaraná, que era o refrigerante feito do Guaraná. Certo. Agora essa coisa mudou muito. Vocês vejam, essa garrafinha aqui da Santa Joana, ela já não é mais de vidro. Porque o vidro da Fratelli Vita, inclusive, era um vidro grosso. Eram garrafas pesadas, não era brincadeira. E eles tiveram que criar uma fábrica de vidro. Porque na época da guerra não podia vir a matéria-prima. E aí eles tiveram que criar, como que tiveram que criar uma fábrica de gelo, também criar a fábrica de vidro, né? O gelo era para facilitar, porque existia, nos anos 30, 40, existia refrigerador, mas era só em alguns locais que vendia, né? Algumas bodegas. E uma geladeira que você estava pelo de gelo. Era essa que eles usavam. Dia de aniversário minha mãe comprava, meu avô. Aí botava as pedras de gelo dentro da geladeira para ela gelar toda. E a água escorria. E a água ficava uma beleza. Depois fizeram a gás, geladeira a gás, já nos anos 50. Mas a primeira vez a geladeira que teve lá em casa foi a tal de Kelvin Neito. Tu lembra da Kelvin Neito? Me lembro. Eu sou velho demais. Foi sorteada pela Fratelli em 65, a promoção que ela fez. Aí você perguntou se... A questão do vidro. Do vidro. Porque eles tiveram que criar uma fábrica, né? Foi, porque eles importavam as garrafas da Inglaterra, mas eles patenteavam os modelos que eles usavam, porque naquela época e hoje em dia era a marca do produto era vinculado à embalagem, como é hoje em dia. Né? Então cada refrigerante tinha a sua garrafinha especial. E eles patenteavam aquelas garrafinhas que eles... na junta comercial daqui eu peguei a patente e lá do Salvador também. E eles importavam da Inglaterra. Só que depois da Primeira Guerra, a Inglaterra estava sem fornecer praticamente nada de garrafa. Estava toda bombardeada, toda. Não tinha condições, vinha muito pouco. Eles pediam 5 mil, vinha 500, já era pouco. Então eles resolveram procurar lá no sul um fabricante nacional de garrafa. Só que quando eles chegaram lá, que descobriram que era o Giuseppe, que ele era um dos irmãos Vita, que era um gênio em inventar as coisas. Ele inventou um aparelho de iluminação, ele inventava as bebidas, os licores, essas coisas. Aí eles ficaram com medo de passar o know-how de como fabricar o vidro. Aí foi o que ele fez. Ele foi lá para a fábrica, que eles já tinham uma estrutura, e começaram ele e o Giuseppe sozinho com um livro. Ele começou, uma enciclopédiazinha, né? Ele começou a ver como é que fabricava, até conseguir o ponto de fusão do vidro
chegou até a explodir um forno, isso foi em 1919, e consegui fabricar a primeira garrafinha, que foi o primeiro produto de uma futura fábrica de cristais que ficou bem famosa também no mundo, os cristais baianos da Fratelli Vita. É por isso que eles tiveram que inventar essa fábrica. Agora me diga uma coisa, uma empresa como essa, a questão de ser familiar foi decisiva para ela fechar? Não foi por ser familiar. Se tivesse um outro tipo de organização, segundo o Miguel Vita, devia ter um conselho deliberativo para tomar decisões e um conselheiro, né, que seria o presidente do conselho. Porque existia duas gerações, a dos mais jovens e dos mais antigos, que divergiam e não resolviam as coisas como era para resolver. Outra dificuldade que eles tinham é porque era uma empresa de capital fechado. Não podia aportar capital de fora. Então, eles tinham, se quisessem fazer algum investimento, eles tinham que pedir empréstimo. Aí os empréstimos tinham os encargos os juros do pagamento dos empréstimos. E isso dificultou realmente a fábrica, e eles resolveram, no momento correto, capitalizar aquilo que eles tinham investido e venderam para a Brahma. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Foi um prazer ter aqui. Eu já li o livro, recomendo para você ler. Recomendo também aqui esse lugar maravilhoso que é o Tostex. E agradecendo a toda a direção da Tostex. Um abraço para você. Agora eu quero dar um recadinho. O nosso programa, ele tinha 1 hora. Ele agora vai ter 30 minutos. Por que isso? Para me adequar à programação da TV Cultura. Então você vai ter o nosso programa todo sábado, às 18h30, e todo domingo, de 00h30. De 00h30. Aliás, me perdoe, não sei se é meia-noite ou meia-noite, mas você começa a ver meia-noite se for e termina em 30. Meia-noite e 30. Tá certo assim? Um abraço para você, tudo de bom. E para a semana eu estou aqui de novo com outro assunto interessante para você. Um abraço. Tchau. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574.